Um novo tempo no novo programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje. O Brasil tem salvação. E eu não estou colocando um ponto de interrogação, estou colocando um ponto de exclamação. Estou afirmando. Então, o tema de hoje. O Brasil tem salvação. Bom, fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Então, vamos extrair alguns comentários que estão surgindo fortemente na internet, e aí você vê o que você acha, o que você pensa, né? Tem todo o direito de pensar de um jeito, tem todo o direito de pensar de outro. Então, muitos comentam que já vivemos em uma ditadura no Brasil. Tem muitos comentários nesse sentido. E respeitando todas as opiniões, e você, meu ouvinte, o que você acha? Se você estiver assistindo esse programa no YouTube, deixe seus comentários. Então, acho que sim, acho que não, é ditadura, não é? Bom, coloque as suas opiniões. Agora, voltando ao tema, o Brasil tem salvação? Vejamos alguns comentários que encontramos na internet. Então, alguns dizem que já vivemos em uma ditadura porque algumas autoridades no Brasil não estão respeitando as leis e a Constituição. Então, esses são os comentários que estão surgindo. São autoridades que, segundo esses comentários, não respeitam os direitos humanos e, por esse motivo, foram punidas com a Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Vamos lembrar que a palavra ditadura vem do termo ditar. Ou seja, o ditador é aquele que dita o que deve ser feito. Então, dita. Então, vai ditando o que deve ser feito. Ditar é mais do que falar. Ditar é falar para o outro copiar e obedecer e tudo mais, né? Muitas vezes não respeitando a lei, a Constituição e as instituições do país. Então, isto seria uma ditadura. Se temos alguém que dita, não respeitando leis, Constituição e mandando no país sem respeitar leis e Constituição. No entanto, o discurso atual do governo, então, é contrário a isso. Então, o discurso atual do governo diz assim, não, nós não vivemos numa ditadura. Nós, aqui no Brasil, estamos buscando a nossa autonomia. Então, não queremos seguir leis internacionais porque estamos querendo a nossa autonomia. Agora, esse discurso novo de autonomia, vamos ver como pode ser questionado. Porque do mesmo jeito que podemos questionar, estamos ou não vivendo uma ditadura, podemos questionar, estamos ou não buscando autonomia. Então vamos ver lá. No entanto, o discurso atual do governo é de que o Brasil está buscando a sua autonomia. Mas esse discurso de autonomia é totalmente equivocado. Porque vamos ver o que é autonomia e o que é necessário para a autonomia. Uma coisa é, estamos buscando autonomia, mas a autonomia não acontece magicamente, num passe de mágica. A autonomia se estrutura, se planeja, se faz a estrutura para o país ter autonomia. E isso não está sendo feito. Então, vamos ver como é que fica a situação. Porque o Brasil nunca conseguiu a sua autonomia. Veja bem, toda a tecnologia que usamos aqui no Brasil é norte-americana. Todas as empresas mais avançadas de tecnologia são norte-americanas.
não são brasileiras. Então nós dependemos da tecnologia quase de forma total dos Estados Unidos. Então não temos autonomia e não tivemos daqui para trás e não temos. Então a realidade atual do Brasil é que o Brasil não tem autonomia na tecnologia e em uma série de outros quesitos, em uma série de outras questões. Então o Brasil nunca conseguiu a sua autonomia e é dependente da tecnologia dos Estados Unidos. Então, por exemplo, inteligência artificial, ela surgiu pela primeira vez, o primeiro autor que trouxe o termo inteligência artificial, ele trouxe, o McCarthy, ele trouxe nos anos 50 e fez um programa chamado LISP, que foi o primeiro programa de inteligência artificial. A inteligência artificial já existe lá se desenvolvendo desde os anos 1950 até agora, 2025. Agora que teve uma gigantesca expansão. Como é que o Brasil conseguiria autonomia, por exemplo, em inteligência artificial? Ah, mas André, o Brasil pode seguir a inteligência artificial chinesa. Não, mas é mais complicado que isso. É bem mais complicado que isso. Então, isso é só um exemplo de inteligência artificial, tecnologia de ponta. Então, nós precisamos dessa tecnologia porque nós não temos condição de desenvolver. Olha, de 1950, dos anos 1950 para cá, 2025, são 75 anos. É muita coisa. Quer dizer, para de se desenvolver uma tecnologia. Então não é assim, amanhã a gente coloca o pessoal da USP e amanhã o pessoal vai desenvolver inteligência artificial. Não é assim. Não é assim. E respeito muito o pessoal da USP, eu também fiz o meu doutorado lá, e são cientistas de primeira linha, isso não há dúvida. Mas não vão desenvolver inteligência artificial em 2 meses, entende? E nem em poucos anos, né? 2, 3, 4, 5 anos, nada disso. Então, essa tecnologia de ponta, nós somos totalmente dependentes dos Estados Unidos. E a China não tem a mesma tecnologia de ponta. Então, uma coisa é fazer um discurso, estamos buscando a nossa autonomia. Outra coisa é a realidade, não estão buscando. Não estão se estruturando para isso. Não tem estrutura para isso. Não tem as mínimas condições de alta tecnologia. Então o Brasil não é autônomo em praticamente nada, especialmente em tecnologia. Então discurso de autonomia é blá blá blá. Não tem como. Mesmo que o plano atual seja de entregar o Brasil para a China e não mais para os Estados Unidos. Então, não, mas então procura a China e a China vai trazer essa tecnologia. Não. Eu vou mostrar para vocês por que não. Então não é autonomia, é entreguismo. O Brasil estava entregue aos Estados Unidos, agora seria entregue à China. Então não tem nada a ver com autonomia, é entreguismo. Mas mesmo esse entreguismo não tem condições de dar certo, eu vou explicar o porquê. Este plano não dará certo e eu vou explicar o porquê. A China e os Estados Unidos, então vamos lembrar, tudo que se falou de multipolaridade, aquela coisa toda, caiu por terra. Atualmente vivemos 2 polos de poder. Um polo é os Estados Unidos e outro polo é a China. Então não tem multipolaridade, tem bipolaridade. 2 polos de poder. Um polo de poder os Estados Unidos, outro polo de poder a China. Mas os 2 são muito interdependentes, gente. Então os 2 precisam um do outro aflitamente, desesperadamente. Então os acordos bilaterais mais importantes do planeta acontecem entre China e Estados Unidos. O Brasil está totalmente fora. Entende? Então a China e os Estados Unidos, os 2 polos de poder na atualidade,
tem uma interdependência mútua. A China precisa vender seus produtos para os Estados Unidos. Então a China é grande produtora dos mais variados produtos. E precisa vender para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o grande mercado consumidor. Então a China precisa muito dos Estados Unidos, ou muito mais dos Estados Unidos do que de qualquer outro país. E os Estados Unidos precisam dos produtos mais baratos feitos na China. Então o que aconteceu? Vamos entender historicamente. Produzir nos Estados Unidos era muito caro. A mão de obra chinesa era mais barata. Nossa, André, então quer dizer que a China não tem sindicatos fortes que lutem? Não. Ah, mas a China não é um país comunista, não deveria ter sindicatos fortes que lutam? Não, não tem nada disso. É outro modelo de comunismo. Não é o comunismo, o modelo de comunismo da União Soviética, é outro modelo de comunismo. Então lá, mão de obra é mais barata. E agora que essa mão de obra está se tornando um pouquinho mais cara, vamos dizer assim, já estão produzindo no Vietnã, nos países próximos da China, porque lá tem mão de obra mais barata. Então, essa é a questão. Então, as fábricas que eram dos Estados Unidos migraram para a China. Grande parte dessas fábricas são norte-americanas. Então, produz na China os produtos mais baratos para vender aonde? Principalmente nos Estados Unidos. Então, tem uma relação de interdependência muito forte, Estados Unidos e China. A China precisa mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Ah, mas André, um tempo atrás a China importou a soja que não importava dos Estados Unidos do Brasil. Pois é, agora está importando de novo dos Estados Unidos. Por quê? Por causa dos acordos bilaterais. Soja. E outros produtos agrícolas. Porque os acordos bilaterais incluem esses produtos. Olha, você me dá isso, eu te dou aquilo, etc, etc, etc. Os acordos que interessam para a China são com os Estados Unidos, não com o Brasil. Portanto, a China só fará acordos de exploração do Brasil. Então, os acordos que a China fará são para ter vantagens no Brasil, de exploração. Só isso é o que interessa para a China. Então, interessa explorar o Brasil em tais e tais setores? Aí vai. Mas não que haverá uma reciprocidade, nada disso. Mas não fará nenhum acordo que desagrade os Estados Unidos. Então, não tem essa, não, mas o Brasil vai se tornar autônomo. Primeiro, não é autônomo, é entreguismo para a China. Mas se entregar para a China, vai entregar para a China o quê? Amazônia, Nordeste, cidades inteiras. Entregar. É isso que pode planejar. E não acordos de desenvolvimento do Brasil. Porque o Brasil precisa se desenvolver de forma autônoma de verdade, não num discurso. Então, se o plano do governo atual é de entreguismo para a China, este plano não dará certo. Ah, não, então vamos sair da dependência que temos dos Estados Unidos e vamos entregar o país para a China. Não dá certo. Eu vou mostrar também o porquê. Bom, simplesmente isso, né? Quer dizer, o que a China se interessa no Brasil é de explorar o Brasil. Nenhum tipo de acordo mais profundo interessa, porque os acordos mais profundos estão com os Estados Unidos. Então, os dois países mais desenvolvidos do mundo têm acordos mútuos fortíssimos, porque para a China interessa vender para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos interessa produzir na China. Entende? É um acordo bilateral. E é isso que está funcionando atualmente. Mas diante dessa situação, por que o tema do programa de hoje é o Brasil tem salvação, e com ponto de exclamação, e não ponto de interrogação.
Porque se existe uma ditadura no Brasil, se é que existe, então você vai dizer para mim nos comentários do YouTube, acredito que existe, acredito que não, e eu vou respeitar todas as opiniões nesse sentido. Também existem leis internacionais. Então, se tem uma ditadura, temos leis internacionais, que estão já sendo aplicadas, como a Lei Magnitsky, que combatem todas as violações aos direitos humanos. Então, se for uma ditadura, tem leis internacionais para combater essa ditadura. Se o plano do atual governo for de entregar o Brasil para a China, não será viável porque a China tem acordos muito mais fortes com os Estados Unidos. Então nós vamos entregar o Brasil para a China e agora o Brasil vai ser comunista, chinês, seja lá o que for. Não dá certo. Por quê? Porque a China não quer desagradar os Estados Unidos. Primeira potência mundial continua sendo os Estados Unidos, segundo China. E os dois têm interesses mútuos muito estreitos. Nenhum quer desagradar o outro. Para vender seus produtos para lá, do que com o Brasil. Não interessa fazer um acordo com o Brasil. Interessa nesse sentido de exploração. Mas os acordos principais são com os Estados Unidos. O discurso atual do governo brasileiro, dizendo que o Brasil está buscando a sua autonomia, também não está correto, porque o Brasil não tem infraestrutura, tecnologia e planejamento para ser um país autônomo. Então falta tudo isso. Falta infraestrutura, tecnologia e planejamento para ter autonomia. Autonomia não é passe de mágica, gente. Vamos ser amanhã um país autônomo. Faz um decreto e assina embaixo. O Brasil é um país autônomo. Não é assim, gente. Não é na canetada, não é no blá blá blá. É de fato. Ou é autônomo ou é dependente. O Brasil é dependente tecnologicamente dos Estados Unidos. Ponto final. A autonomia não acontece por um passe de mágica, por decreto. Decreto que o Brasil é país autônomo. Isso é bobagem. A autonomia se conquista com o quê? Muito trabalho, pesquisa. Então tem que ter muita pesquisa nas universidades. Claro que a USP é uma excelente universidade, claro que é. Mas tem condição de competir com os Estados Unidos? Não. E obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura que vão demorar muito tempo. Então tem uma estrada de ferro transoceânica, né, que cruza de um oceano para outro, mas não vai ficar pronta rápido não. Então não temos infraestrutura de portos, de logística, para termos autonomia. Como nada disto foi feito de maneira adequada, o Brasil não tem condições de alcançar a sua autonomia a curto prazo. Então, isso que é importante, a autonomia não se alcança por decreto, ou por blá blá blá, ou por discurso político. Autonomia tem que ter planejamento. Então, como nós vamos melhorar a infraestrutura? Como nós vamos melhorar a tecnologia, desenvolver a tecnologia? Então, para substituir uma tecnologia norte-americana, demora tempo. Então, vamos ter a nossa própria inteligência artificial? Como? Como? Vai demorar muito tempo. Como eu disse, desde os anos 1950, McCarthy, né, fez isso. Foi o primeiro a denominar inteligência artificial, fez o sistema LISP, que foi o primeiro de inteligência artificial. A inteligência artificial desenvolveu até chegar nessa de elevada tecnologia que temos hoje.
Não é de um dia para o outro que se faz uma coisa dessas. Demorou 75 anos. Então não é assim, o Brasil é o país autônomo por decreto. Não. Por canetada, não. Isso não acontece dessa forma. Isso acontece com planejamento, com pesquisa em tecnologia, desenvolvimento de polos tecnológicos. O Brasil tem polos tecnológicos? Tem, mas não são comparáveis aos que tem nos Estados Unidos e nem na China. Então são embriões. São polos de tecnologia que estão nascendo agora. E que maravilha que nasceram. Torço muito por eles. Mas não dá para comparar com os polos de tecnologia que tem nos Estados Unidos e nem na China. Na China também estão muito mais adiante. Bom, então por que eu falei o Brasil tem salvação? Bom, o Brasil tem salvação porque ainda tem leis e uma Constituição que podem ser seguidos. Ainda tem leis, ainda tem Constituição. Então precisamos aplicar essas leis. Precisamos aplicar essa Constituição. Basta aplicar. Basta não permitir que as pessoas infrinjam essas leis e rasguem a Constituição. Basta fazer isso. O Brasil tem salvação porque nenhum plano de entregar o nosso país para a China dará certo. Então, mesmo que haja um planejamento, nós vamos entregar o Brasil para a China. Não dá certo. Por quê? Porque a China está comprometida com os Estados Unidos. A China não vai dar um passo que desagrade os Estados Unidos. Olha, veja um sinal disso. Foi feita a reunião do BRICS no Brasil. Quem não veio? Xi Jinping, presidente da China. Por que não veio? Porque ele estava em altíssimas negociações com Donald Trump. Tirou a mãozinha do Brasil? Tirou. Tirou o apoio do Brasil? Tirou. Não tem apoio da China. Então, se tiver algum plano de entreguismo, né, vamos entregar o Brasil para a China, não dá certo. Porque a China não quer desagradar os Estados Unidos. A interdependência é China e Estados Unidos. Esses são os dois cachorros grandes. O restante é tudo cachorro pequeno. O Brasil tem salvação porque as forças de destruição, porque temos forças muito destrutivas, né? Como vocês sabem, né? A força da criminalidade, a força de destruição do país, está aí a olhos vistos, né? Está perdendo terreno para as forças de reconstrução. Precisamos reconstruir o país. Então, estão perdendo terreno as forças de destruição para as forças de reconstrução. Então, o Brasil tem salvação. E todos nós precisamos estar engajados nessa salvação. E entendemos que busca por autonomia não é na canetada, não é no blá blá blá, mas é uma busca que podemos fazer. Agora, tudo no seu tempo. Vamos desenvolver os nossos centros de tecnologia? Vamos. Mas tudo tem seu tempo. Não é assim, de hoje para amanhã está tudo desenvolvido. Demora anos para desenvolver tecnologia, avançada principalmente. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. Cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.